Segundo escreveu Mateus no capítulo de número 15. Verso 21 ao verso de número 28. O Senhor nos deu uma mensagem para você que é mãe. Eu não sei, né? É difícil encontrar uma mãe que não sofre pelos filhos. Não sei se existe aqui uma mãe que não sofre pelos filhos, uma mãe que não perde sono pelos filhos. Eu acho difícil, uma mãe que não perde sono, uma mãe que não chora pelos filhos e que não chora junto com os filhos. Por isso, eu quero trazer uma estratégia de Deus para você nesta noite. Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou o Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Amado, que texto tremendo da palavra de Deus aqui. Que texto tremendo da palavra de Deus. Vamos tirar lições desse texto. Quando nós falamos em mãe, a palavra mãe, fica difícil não associar a mãe à educação dos filhos. A mãe, quando se fala filho educado, filho mal educado, logo se pensa na mãe, não é? Tanto é que quando alguém comete uma falha, alguém comete um erro, quando alguém desagrada a alguém, não é o pai que é xingado, é a mãe que é xingada. É a mãe que leva nomes que não merece. É a mãe que é retratada como uma figura que não vale nada. Quando o filho apronta alguma coisa, quando alguém apronta alguma coisa. Meus amados, em tempo atual, tempo que nós estamos vivendo, nós que preocupamos na educação dos nossos filhos, parece que todos os métodos de educação estão falidos. Como que nós vamos educar nossos filhos hoje? Não pode mais usar a vara, não pode usar mais a cinta, não pode colocar de castigo, não pode mais nada. Como é que nós vamos educar nossos filhos? As mães não podem dar palmada, as mães não podem puxar as orelhas. Como é que vai educar um filho desse jeito? Se não pode fazer mais nada, com palavras. Será que tem sido suficiente educar filhos com palavras? Então eu vejo o desespero das mães. Por quê? Parece que aquilo que não andava bem, a tendência é piorar. Porque os filhos não podem mais ser disciplinados, os filhos não podem mais serem educados. Então ninguém sabe mais qual é o certo, o método correto para educar os filhos. Se alguém tiver um método correto que deu certo na sua casa, passa para o pastor, que eu quero passar para a igreja. Eu quero ensinar a igreja esse método correto. Então nós não temos mais método, ninguém tem um método que diz: olha, esse método funciona, vai dar certo, vai funcionar. Ninguém sabe, querido. Não existe mais perspectiva para a educação dos filhos.
A tendência é que fiquem os filhos todos mal educados. Mas, querido, a Bíblia é a nossa salvadora. A Bíblia salva, a Bíblia traz luz para nós. A Bíblia nos ensina. Existe um método imutável que vale até a noite de hoje. Até o texto que nós lemos, até este momento, eu creio, eu acredito que esse texto, ele tem valor, a palavra de Deus tem poder. Qual é, pastor? Estar aos pés de Jesus. A mãe precisa estar aos pés de Jesus. O melhor método para restaurar filhos que estão perdidos é estar aos pés de Jesus. Esse texto mostra uma mãe, essa mulher cananeia, uma mulher aflita por um problema que a sua filha vivia. E ela não teve dúvida do que fazer naquele momento. Talvez ela tivesse usado muitos outros métodos. Talvez ela tivesse feito muitas tentativas para resolver o problema da sua filha. E ela não teve dúvida naquele momento, naquela hora, do que fazer para salvar a sua filha. Ela tomou uma decisão muito importante para salvar a sua filha. Aquela mulher chegou diante de Jesus, dizendo que a sua filha estava endemoniada. Mas o que nós podemos entender quando essa mulher dizia que a filha dela estava endemoniada? Talvez a filha dela fosse uma rebelde que estivesse dentro de casa. Minha irmã, presta atenção nisso. Talvez você tenha um filho que é rebelde, você tem uma filha que é rebelde. Tem uma filha que não obedece você, tem uma filha que não dá atenção às suas palavras, que não lhe ouve. Talvez podemos equiparar a filha dessa mulher cananeia como alguém que fosse rebelde. Tão rebelde que parecia que estava endemoniado. Quantas vezes você, mãe, já olhou para sua filha, para o teu filho, parece que ele está endemoniado, está com o cão, não tem jeito, olha aí o que ele está fazendo. Esta era a situação da mulher cananeia. A filha dela estava endemoniada, rebelde, aprontando, desobediente, e ela já não sabia mais o que fazer, como educar a sua filha. Então esse texto mostra uma mãe aflita por um problema que sua filha vivia, e ela não teve dúvida do que fazer para resolver o problema da sua filha. A palavra de Deus diz que ela se lança aos pés de Jesus. Ela lançou-se aos pés de Jesus. Querido, quando nós olhamos para as mães, eu tive minha mãe, eu tenho minha esposa que é mãe. Por que é que as mães sofrem pelos filhos? Talvez sofrem mais do que os próprios filhos por um problema que está passando. Mãe, existem casos que a vara não vai resolver. Existem casos que a disciplina não vai resolver. O castigo não vai resolver. As broncas não vão resolver. Os gritos não vão resolver, de nada adianta. Então o que resolve mesmo, e que nós vemos na vida desta mulher e mãe cananeia, são os pés de Jesus. Querida irmã, os pés de Jesus podem resolver o problema do teu filho e da tua filha. Amém? Eu disse que os pés de Jesus podem resolver o problema do seu filho. Os pés de Jesus, eu quero dizer que ele tem poder. Uma mãe aos pés de Jesus, ela tem discernimento do que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha. A Bíblia diz no verso 22, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Os filhos problemáticos trazem problema para as mães. Quem fica com a maior dor, com o maior problema é a mãe, não é o filho. Ele apronta e a mãe que
como diz, se lasca, né? A mãe que sofre, a mãe que chora, a mãe que perde noite de sono. Por isso, filhos que estão aqui nesta noite, observe o quanto vocês fazem as mães de vocês sofrerem. Será que vocês não têm misericórdia da mãe de vocês? Será que vocês, filhos, não têm pena da mãe de vocês? Eu quero dizer que a sua mãe, filho, sofre por causa de você. Talvez o melhor presente que você pudesse dar para sua mãe no Dia das Mães. Eu sei que você comprou liquidificador, você comprou ferro de passar roupa. Isso não é presente de mãe. Dar um ferro de passar roupa para a mãe, isso não é presente. Quanto que eu me enganei com isso, gente? Dava ferro, dava liquidificador para a coitadinha trabalhar mais em casa, ao meu favor. Vamos parar com esse negócio de ferro, liquidificador aí, gente. Talvez o melhor presente que você pode dar para a tua mãe é fazer com que ela pare de sofrer por causa de você. Amém, mãe? Não é o melhor presente que você quer que seu filho pare de fazer você sofrer? A mulher, a mãe quer ter paz dentro de casa. Ela quer ter alegria. E a alegria dela é não ver os filhos sofrerem. É não ver o filho aprontar. É não ver o filho arrumando confusão aí fora. Mas uma mãe aos pés de Jesus, ela tem discernimento do que está acontecendo com o seu filho. A mulher, a mãe cananeia aqui do texto, ela identificou que o problema da sua filha era espiritual. O problema do seu filho pode ser espiritual, mulher. Aquela mulher teve sabedoria, porque ela se debruçou nos pés de Jesus. Ela teve consciência que existia um inimigo real, espiritual, que estava conspirando contra a sua filha para destruir a sua filha. Existe um inimigo real, que é espiritual, que está conspirando contra o seu filho, contra a sua filha, mulher. O problema é espiritual. É o inimigo que quer roubar o teu filho. É o inimigo que quer destruir o teu filho. O inferno conspira contra o teu filho. O inferno luta contra o teu filho. Porque ele quer matar o seu filho. Ele quer acabar com o seu filho. Então, querido, essa mulher, ela dá um exemplo para as mães. Ela vai na fonte. Ela vai direto à fonte para resolver o problema da sua filha. Quero dizer uma coisa para você que é mãe nesta noite. As mães são guardas da fonte. As mães são protetoras das fontes. Elas são, na verdade, instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os seus filhos. Presta atenção que é importante. As mães são como instrumentos de Deus, que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os seus filhos. Esta é a sua função, mulher, como mãe. Purificar a fonte, para que seu filho não seja contaminado. Essa mãe cananeia, ela vai até Jesus. Essa mãe cananeia, ela busca Jesus. Essa mãe cananeia, ela o chama de filho de Davi. Você pode ver aqui no verso 22. Ela o chama de Senhor. E ela se ajoelha aos pés de Jesus em favor do seu filho, da sua filha. Vemos aqui que ela começa clamando e termina adorando. Ela começa clamando, pedindo a favor da sua filha, mas ela termina a sua conversa com Jesus, adorando Jesus. Observe que ela começa por detrás de Jesus a sua conversa, e ela termina a conversa aos pés de Jesus. As mães devem estar aos pés de Jesus, em adoração, a favor dos seus filhos. Uma mãe aos pés de Jesus transforma uma necessidade em adoração.
Aproveite a oportunidade, minha irmã, que você está tendo com seu filho, com a sua filha, para adorar o Senhor Jesus. Faça como a mulher cananeia, como a mãe cananeia. Ela aproveitou a oportunidade de súplica, de intercessão, de clamor, de choro, para se ajoelhar aos pés de Jesus. Talvez os pés de Jesus seja a última solução que você tem para resolver o problema da sua filha ou do seu filho. Aquela mãe, observe, querido, nesse texto, que aquela mãe, a cananeia, ela transformou sua necessidade, que ela mais precisava, em oportunidade de prostrar-se aos pés de Jesus. Quando e quantos que fazem isso, querido? Transformar uma necessidade em oportunidade de adoração. Quantos que ao invés de adorar Jesus diante de uma necessidade, blasfemam, murmuram, reclamam, perdem a fé, perdem a boa. Não, não é esse o caminho. O caminho que nós temos é transformar a nossa necessidade em motivo de adoração ao Senhor Jesus. Não perca a oportunidade do que você está passando para adorar o Senhor Jesus. Aquela mulher transformou o seu problema, ela transformou a sua dor, a sua tristeza, num altar de adoração. Quantos têm essa sabedoria de transformar o seu problema num altar de adoração? Quando nós transformamos o nosso problema, a nossa necessidade, num altar de adoração, o Senhor, Ele vai se comover ao nosso favor. Em todas as situações, meu querido. Não estou falando com relação ao teu filho, estou falando em todas as situações da tua vida. Transforme o teu problema em um altar de adoração. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Se ajoelhe aos pés de Jesus, clame aos pés de Jesus, reconheça que Ele é o Senhor, reconheça que só Ele pode resolver. Verso 23, Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Por quantos quarteirões será que aquela mulher vinha fazendo, aparentemente provocando um escândalo na rua, gritando: Jesus, tem misericórdia da minha filha, Jesus, cura minha filha, Jesus, salva minha filha. Ela tinha incomodado, a verdade é que ela incomodou muitas pessoas com o seu clamor, com o seu pedido. Ô amado, eu vejo aqui uma mãe, até chegar aos pés de Jesus, precisa enfrentar vários obstáculos. E é isso que nós não queremos muitas vezes. Para chegar aos pés de Jesus, nós queremos o caminho livre. Nós não queremos obstáculos para chegar aos pés de Jesus. Quando nós temos uma necessidade, querido, nós não podemos nos incomodar com os obstáculos. Os obstáculos não podem impedir o nosso caminhar até os pés de Jesus. As dificuldades não podem impedir nós de irmos até Jesus. Mas aquela mulher, porque ela necessitava de um milagre, porque ela clamava pela sua filha, ela enfrentou alguns obstáculos. E um dos obstáculos que eu vejo, ela enfrentou aqui o desprezo dos próprios discípulos de Jesus. Observe que os discípulos disseram: Jesus, despede essa mulher, ela vem clamando atrás de nós. Olha, essa mulher vem desde lá não sei da onde, ela vem clamando. Dá um jeito nessa mulher, Jesus. Despede ela, manda ela embora, manda ela ficar quieta. Às vezes você ouve isso dentro da igreja, às vezes você ouve isso dentro de casa. Quando a mãe reclama pelo filho, quando a mãe chora pelo filho, às vezes o pai ali para de chorar por causa dessa coisa que não vale nada, para de sofrer por ele.
Não é assim dentro de casa, dos próprios irmãos. Deixa ela de lado, não vale a pena, isso aí não presta mesmo. Ela enfrentou os discípulos que pediam para Jesus: despede essa mulher. E se não bastasse isso, ela enfrentou o próprio silêncio de Jesus. Jesus ficou calado, Jesus ficou quieto diante da súplica daquela mulher. Há momentos em nossa vida que parece que Deus se cala, parece que Deus fica em silêncio diante do nosso clamor, diante da nossa súplica. Eu quero dizer, querido, verdadeiramente há momentos em que Deus se cala, mas é o momento que Ele está trabalhando por você. Amém? Deus trabalha ao teu favor. Deus luta por você. Ele está arrumando uma estratégia para dar a vitória que você precisa. Aparentemente, verso 24 e do verso 24 ao 26, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aparentemente, ela experimentou aqui a insensatez de Jesus. Ela experimentou aqui, talvez, como podemos dizer, a recusa de Jesus. Aparentemente parece que Jesus, ele não se importou com ela. Jesus parece que não deu ouvido, não se importou com o problema que para ela era grande. Quantas vezes nós nos sentimos assim diante de Deus? Parece que Jesus fez um pouco caso por aquela mulher, insensato. Insensato foi Jesus com relação àquela mulher. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter deixado. Falam tanto desse Jesus, mas olha aí a palavra, o que ele respondeu para mim. Gente, aparentemente, muitas vezes, parece que Jesus não se importa. Ele não é insensato conosco, aparentemente. Sabe, amados? Fica a pergunta aqui para nós. Fica a pergunta: por que Jesus agiu assim com aquela mulher? Por que Jesus não deu bola para aquela mulher? Por que Jesus humilhou aquela mulher dizendo: o pão, a cura é para os filhos de Deus? Você não é filha de Deus, você não faz parte do nosso povo. Você não faz parte, você não tem direito à bênção. Foi isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Pouco caso, porque ela não era judia, pouco caso porque ela não era israelita. Aparentemente Jesus faz pouco caso, aparentemente Jesus nos ignora, mas aquela mulher, mesmo ouvindo tudo isso de Jesus, ela não se importou, ela não se importou. Olha no verso 25 o que ela fez: ela adorou Jesus ouvindo todas essas coisas de Jesus. A nossa reação, muitas vezes, é de abandonar, é de deixar a igreja, é de deixar Deus. Esse Deus não se importa comigo, esse Deus não faz nada por mim. Aparentemente, a nossa atitude tem sido essa, querido. Mas aquela mulher, ela adorou o Senhor Jesus. O verso de número 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme tu queres. E desde aquele momento, aquela menina ficou sã dentro da casa daquela mulher. Jesus, querido, muitas vezes, Ele faz esses questionamentos, Ele faz essas perguntas, porque Ele quer despertar uma fé robusta dentro de nós, para que Ele possa realizar um milagre. Jesus muitas vezes fica em silêncio, Jesus muitas vezes questiona, porque Ele quer mexer com a sua fé,
Ele quer despertar, Ele quer acordar a tua fé. Da mesma forma como o que Ele fez com Abraão, quando Ele prometeu um filho na velhice de Abraão, Abraão teve que esperar aquele filho, e quando ele teve aquele filho, Deus pediu ele em sacrifício. Por que Deus fez isso com Abraão? Para judiar de Abraão? Não, Deus não queria judiar de Abraão, Deus queria despertar dentro do coração de Abraão uma fé poderosa, uma fé robusta. Deus quer despertar dentro de você, mulher, uma fé poderosa, uma fé robusta, para libertar, para curar o seu filho, a sua filha, para resolver o teu problema. Você precisa se encher desta fé que remove montanhas, desta fé que transforma, que cura, que salva e que liberta. Muitas vezes estamos acomodados na nossa fé, muitas vezes estamos tranquilos na nossa fé, quando o problema que nós estamos vivendo, estamos passando, requer uma fé mais robusta. Pastor, a fé tem medida? Sim, meu irmão, a fé tem medida. Tem fé para salvação, tem fé para cura, tem fé para milagre, tem fé para tantas coisas. E tem certas coisas que você precisa de uma fé robusta para que você tenha a solução. Aquela mulher precisava de uma fé robusta, e Jesus fez tudo isso, tudo aquilo com aquela mulher, para despertar a fé naquela mulher. E Jesus então, você vê no verso de número 28, quando ele viu a fé crescendo na vida daquela mulher, quando aquela mulher não se intimidou com as palavras de Jesus, quando ela permaneceu firme, quando ela prevaleceu, mesmo sendo humilhada, Jesus, ele não teve outra alternativa a não curar a sua filha, a não sarar a sua filha. Observe que Jesus disse, Jesus, na verdade, ele elogiou a fé daquela mulher. Ele disse, mulher, grande é a tua fé. Ele disse, quando ele disse isso, mulher, a tua fé é poderosa. Você vê como a fé tem medida. Grande é a tua fé. Você tem uma fé poderosa. Irmãos, muitas vezes nós precisamos ter esta fé poderosa para resolver os nossos problemas. Há problemas que precisam de uma fé poderosa. Os discípulos, certa vez, não conseguiram expulsar demônios. E eles chegaram até Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Jesus disse, por causa da pouca fé de vocês. Você entende, querido, que nós precisamos ter uma fé poderosa, uma fé robusta? Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz por você aí, minha querida. Deus te abençoe, viu? Estou feliz mesmo. Então, querido, vamos despertar a nossa fé. Vamos transformar a nossa fé. Muitas vezes nós temos uma fé covarde, temos muitas vezes uma fé formiguinha. Precisamos ter a fé do tamanho de um elefante para resolver certos problemas na nossa vida, querido. Acorda, igreja. Acorda para a palavra de Deus. Então Jesus, quando viu a fé crescendo daquela mulher, ele não teve outra alternativa. A tua filha está curada, faz-se segundo a tua fé. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja, a fé, ela honra a Deus, e Deus honra a tua fé. Interessante isso, né? A fé honra a Deus, porque quando você tem fé, você está dizendo, Deus, eu creio em Ti, eu confio em Ti, e quando você toma essa atitude, Deus, Ele vai honrar a tua fé. Ele vai realizar um milagre na sua vida. Faça-te contigo como tu queres. Aquela mãe voltou para casa, sem saber se a filha havia sido curada ou não, mas ela saiu ali dos pés de Jesus, com uma confiança, com uma paz interior tão grande, que ela voltou para casa aliviada. Observa que ela saiu dali, ela não sabia se a sua filha estava curada. Ela foi para casa. Ela foi para casa e ela foi na sua casa encontrar a sua filha curada.
Minha irmã, eu queria que você nesta noite tivesse a postura da mulher cananeia. Que você saísse daqui nesta noite, crendo que você vai chegar na tua casa, a tua filha, o teu filho estará liberto, estará curado. Será que você tem a fé da mulher cananeia? Para chegar em casa e ver o teu problema resolvido? Deus espera isso de você para resolver o teu problema. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer dar a bênção para você, mas Ele precisa que a sua fé cresça aí dentro de você. Aquela mulher, a mulher cananeia, ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela intercedeu, ela prevaleceu na fé, ela não desistiu da sua fé. A exemplo daquela mulher, eu me recordo da irmã Maria. A irmã Maria, mãe de Jesus, ela ficou na cruz, aos pés de Jesus. Maria ficou aos pés de Jesus na cruz, até o último momento. Até Ele dar o último suspiro, a mãe de Jesus estava lá, na cruz, ajoelhada. Ela não desistiu do seu filho. Mãe, não desista do seu filho. Mãe, não desista da sua filha. Maria não desistiu do seu filho até o último suspiro. Talvez ela acreditasse que Jesus não fosse morrer naquela cruz. Talvez ela acreditasse que Jesus fosse descer daquela cruz. Talvez ela acreditasse no milagre que iria acontecer ali, e Jesus não ia morrer, querido. Eu vou dizer para você, Deus honrou a fé da irmã Maria, porque Jesus tinha dito: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ela permaneceu, Maria permaneceu fiel até o último suspiro de Jesus. Sabe qual foi a resposta? Jesus não desceu da cruz, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não é maravilhoso demais isso? Não é bom demais isso? Deus tem a solução para o teu problema, mãe. Deus quer resolver o teu problema, mãe. Porque você está aflita, porque você está desesperada, faça como a mulher cananeia. Eu quero dizer para você, mãe, não desista de crer no milagre de Deus. Não desista de crer em Jesus. Mãe, não pare de orar pelo seu filho. Mãe, não aceite passivamente a derrota do seu filho. Mãe, lute por eles. Mãe, ore por eles. Mãe, resista a toda obra do inimigo contra a vida deles, como a purificadora da fonte das águas que seu filho bebe. Não descanse. Não descanse. Interceda. Não desista do seu filho, mulher. Derrame-se como aquela mulher cananeia diante de Jesus, aos pés de Jesus. Nós podemos trazer os nossos filhos, e principalmente as mães, podem trazer os seus filhos, quando vocês forem aos pés de Jesus, como foi a mulher cananeia. Eu sei que todas as mães têm um problema aqui. Todas as mães passam por uma tristeza, porque queriam ver seus filhos de uma outra forma, não veem. Queriam ver dentro da igreja, não veem. Mas o exemplo da mulher cananeia para você nesta noite, mostra que nada está perdido na sua vida, na tua casa. Jesus pode libertar, Jesus pode curar, desde que você se lance aos pés de Jesus. Amém, mãe? Eu quero que as mães coloquem-se em pé, eu quero orar por você. Só as mães, coloque-se em pé. Eu quero orar por você, eu não vou pedir para você vir à frente. Encha-te de fé. O teu problema é robusto, você precisa de uma fé robusta. A mulher cananeia venceu os obstáculos. Ela venceu os desafios.
E a exemplo da mulher cananeia, você também pode vencer os obstáculos. Você também pode vencer os desafios. Mas derrame-se aos pés de Jesus pelos seus filhos. Interceda por eles. Ore por eles. E você vai ver o resultado, que tem o poder da intercessão e da oração. Eu creio, se você juntar a tua fé, eu creio que assim como a mulher cananeia que foi aos pés de Jesus naquele dia, e quando ela voltou para casa, a filha já estava liberta. Eu creio. Será que você pode crer em mim, que ao chegar na tua casa, a tua filha estará curada? O teu filho estará curado, eu creio. Mas desperte a fé robusta dentro de você nesta noite. Vamos orar. Comece agora a orar pelo teu filho. Comece agora a interceder pela tua filha. Comece agora a derramar-se aos pés de Jesus. Comece agora. Comece agora. Faça um propósito de começar agora, nesta noite, a clamar. Esse método ainda funciona para a restauração de filhos. A vara pode não resolver mais. A disciplina pode não resolver mais o castigo, mas a oração ainda vale. Eu creio no poder da oração. Eu creio nos joelhos que se dobram. Eu creio na palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, aqui estão essas mães. Ó Deus, eu creio que todas elas têm um sentimento de tristeza pelos filhos. Muitas delas sofrem pelos filhos. Muitas delas têm dor aguda pelos filhos. Meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a exemplo daquela mulher cananeia, que se lançou aos pés de Jesus, que se humilhou aos pés de Jesus, que adorou a Jesus e viu o resultado. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça essas mulheres. Desperte a fé nessas mulheres. A fé que o Senhor conseguiu despertar na mulher cananeia, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, nesta noite, venha despertar a fé nas mulheres batistas dessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, para que elas possam chegar nas suas casas e terem, Pai, ó Deus, a vitória, receberem o troféu de vencedoras pela fé robusta que elas adquiriram através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta mulheres cananeias aqui. Levanta mulheres que orem pelos seus filhos. Levanta mulheres que intercedam pelos seus filhos aqui nesta noite, Pai. Restaura, Pai, restaura o poder que há na oração, o poder que há na intercessão, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos todas as mães que estão aqui nesta noite, nós abençoamos com esta fé robusta, da mulher cananeia, em nome de Jesus, e o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Posso ouvir amém de vocês, queridas? Deus abençoe vocês. Parabéns pelo dia de vocês, pela guerra, pela luta de vocês. Podem se assentar. Vocês vão estar recebendo agora uma homenagem muito merecida. Muito merecida, viu? Vocês merecem a homenagem agora. Quero passar para a pastora Ivonete, que vai estar aí dando continuidade no trabalho para as mães. Não vai embora não, mãe, receba a homenagem, viu? Você pode dizer, já recebi a oração, já recebi a palavra, não é? Deus já falou comigo, mas fica para receber a tua lembrancinha e ser homenageada nessa noite.